A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe, graça e paz para todos vocês que estão ao alcance da minha voz neste momento. Eu quero aqui trazer para nossos irmãos uma revelação do Senhor Jesus, a qual Ele trouxe a mim nesta manhã, falou comigo nesta manhã, em um momento que eu fui para o clamor, para o joelho, fui clamar a Deus, pedi pela minha parentela, pedi pela minha família e mostrar para os irmãos a resposta, né, que o Senhor me deu, amém? A resposta que o Senhor me deu a respeito de minha oração. O que Deus falou comigo, o que impactou meu coração, após essa resposta veio também uma confirmação através de um testemunho de uma jovem que eu recebi hoje também, e que muitas me tocou o coração, e eu chorei bastante, falei com Deus, confortou também o meu coração a respeito do que eu já estava pensando e de tudo que nós, cristãos verdadeiros, estamos passando, irmãos. Nesse momento estamos passando por muitos momentos de humilhações, momentos de rejeições, de sermos ignorados pelos próprios cristãos, por todos aqueles que acham que estão corretos em suas vaidades, estão corretos em seu mundinho de vaidade, tá? E é diante disso, irmãos, que eu quero trazer aqui o que o Senhor falou comigo. Mas antes de tudo, você que não é inscrito no canal, Ministério Voz de Deus, se inscreva. Você que ainda não deu seu like, dê seu like, isso ajuda o canal. Você que ainda não fez seu comentário, comente e também compartilhe. Engraçado, são quatro grandes responsabilidades: se inscrever, compartilhar, curtir, comentar. 4 responsabilidades que as pessoas não fazem para fortalecer. Muitos não fazem, né? Outros fazem sim, mas muitos não fazem, sabendo que isso fortalece o canal, isso ajuda o canal a crescer, isso ajuda o canal para a gente continuar aqui com todo sufoco, com todo aperto do mundo, continuarmos fazendo vídeo, continuarmos dedicando aqui a sermos uma atalaia da última hora. O ofício do verdadeiro profeta é falar mensagens difíceis, mensagens boas e mensagem também de correção e de exortação. Então, irmãos, vamos lá. A palavra que o Senhor me deu foi Ezequiel. Eu estava orando, pedindo a Deus que salvasse meus vizinhos, que salvasse minha parentela. E a palavra que o Senhor me deu foi Ezequiel, no capítulo 16. Se você tem uma Bíblia, acha aí para mim, ache Ezequiel, amém? Ezequiel 16, glória a Deus. Ezequiel 16. E Ezequiel 16 fala assim: a meretriz e as abominações de Jerusalém. E diz assim a palavra do Senhor que veio a mim. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. Eu estava clamando a Deus: Senhor, tome em suas mãos, Senhor. Aí eu orei pelo pessoal da Paraíba. Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Falei, orei por Maria Silva, por Mirene, pelo Gilmar, orei pelo Jailson, orei pelo José Salviano, orei por todos. E orei também aqui pelo meu povo, irmãos. E na hora eu pedi uma palavra a Deus. E na mesma hora o Senhor me deu isso aqui que impactou o meu coração, veio direto no meu coração como uma flecha. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. Faze conhecer a Jerusalém
as suas abominações. Veio com uma flecha. O Senhor disse ao meu coração: filha, você clama pela libertação, pela salvação deste povo, de muitos, mas eles precisam saber as suas abominações. Eles precisam saber dos seus maus caminhos. E na quinta-feira o Senhor havia me dado Ezequiel 33. Ezequiel 33, onde eu preguei lá na igreja, que vem dizer isso aqui. A gente mais fala, irmãos, somos taxados, humilhados, ignorados, tá? Ignorados. E diz assim: o ofício do verdadeiro profeta. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e diz-lhe: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouviu o som da trombeta, se não der por avisado e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Então, o Senhor me usou na quinta-feira, nesse capítulo 33, quando foi ontem, sábado, eu fui na casa do meu irmão Severino, evangelista Severino, e ele havia feito uma mensagem num áudio para enviar. E neste áudio que ele fez, ele pregava e eu perguntei para ele, a pregação dele estava direcionada a Ezequiel 33. E eu perguntei para ele, me responda, você viu o culto de quinta-feira? E ele disse não. Na mesma hora eu senti Deus está falando. Novamente, Deus está chamando a atenção do povo, novamente. Deus está falando. E Deus está falando o quê? Que o ofício do verdadeiro profeta é não se calar diante dos maus caminhos dos homens. 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos. E o Senhor havia dito para mim, filha, maus caminhos. Os maus caminhos. Os maus caminhos. O ser humano não está abrindo mão do pecado para morar no céu. O ser humano não está abrindo mão de suas vaidades para morar no céu. O ser humano é complicado demais. E eu falei para Deus, tem hora que dá vontade de desistir, dá vontade de parar, porque as pessoas são levadas por falsas doutrinas, por ventos de doutrinas falsas. Estamos aí, à porta do arrebatamento. Ah, missionária, então se a gente está às portas do arrebatamento, se a gente está às portas de alguém morrer antes do arrebatamento e ir para o inferno, se a gente está às portas de uma multidão descer a cova, a tumba fria, através desse não é bendito porque nunca foi maldito vírus criado em laboratório. Que numa revista Veja, eu li, e há muitos anos atrás estava falando sobre esse tal vírus. Que eles já estavam cientes disso, sim, ciente. Que esse maldito vírus existia. Estava só guardado. Ou tentando descobrir um meio de expandi-lo. E todos esses sinais estão acontecendo. E a igreja continua achando que nós temos que alisar a cabeça do povo. Pastor é para pastorear. Pastor é para pastorear. O pastor tem duas coisas na mão dele.
o cajado e a vara. O pastor usa vara para bater, dar uma lapada. Mas ninguém quer apanhar. Missionária, ninguém quer apanhar, não, a gente já apanha do diabo. Ninguém quer tomar as varadas, não, missionária. Mas pastor dá varada e, ó, vem com o cajadinho, ó, e dá o consolo. Jesus, uma certa vez, estava andando e Pedro disse, Senhor, tem misericórdia de ti, quando Jesus falou que em 3 dias seria o templo derribado. Jesus falava dele, falava da morte dele. O filho do homem será levantado, sacrificado. Pedro, Senhor, tem misericórdia de ti. Jesus disse para Pedro, para trás de mim, Satanás. Chama Pedro de Satanás. Se Pedro desistisse, se Jesus desistisse de Pedro, Pedro diria, eu não quero mais saber de Jesus. Jesus me chamou de Satanás. Jesus me chamou de traidor. Jesus me chamou e disse que eu só entendia coisas da terra, que eu era terreno e que eu não entendia nada do céu. Não quero mais saber de Jesus. Não. Antes Jesus provou e mostrou para Pedro que ele era terreno, sim. Porque ele disse antes, em outra parte da Bíblia, ele diz antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Os crentes estão negando Jesus, sim. Os crentes. Porque crente até o diabo é. Os verdadeiros cristãos não estão negando Jesus. Não estão. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Nós temos mais crente do que cristão. Cristão parecido com Cristo. Crente parece com esse mundo. Tem sentimento mundano. O que o apóstolo Paulo falou? Se morrer para mim é ganho. Eu vou para perto do Pai. Eu estou falando a mesma palavra. Se viver, eu ganho almas. Eu levo alguém para o céu. Eu luto pela alma de alguém. Paulo, então, está dizendo, então, missionária, que tanto faz viver quanto morrer. Por quê? Tanto faz. Todos os dois é lucro. Todos os dois é lucro. Por que ir para o céu? Está perto de Deus. Mas o amor dele era tanto pelas pessoas na terra, pelas almas, que aí ele falou, está aqui na terra. Temos a oportunidade de tentar acordar quem está dormindo o sono da indolência, o sono do pecado. Temos a oportunidade de resgatar alguém das garras do diabo. E não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Vem uma igreja liberal ali, abriu a porta, está lotada. Vem uma igreja de doutrina, de santa doutrina, de renunciar. Está vazia. E alguém ainda diz, quando a obra é de Deus, lota. Quando a obra verdadeiramente é de Deus, eu louvo ao Senhor. Porque Ele tem falado comigo nessa manhã e tem palestrado comigo. E foi diante desse testemunho que mais me chocou, porque Deus já tinha falado comigo, filha, são poucos. São poucos que irão entrar. São poucos que irão entrar no meu reino. Se eu voltar hoje, se tocar a trombeta hoje, poucos irão subir. Pouquíssimos irão subir. Se você é cristão de verdade, você vai aguentar o pancadão. Você vai resistir para chegar no céu. Se alguém lhe chamou de traidor, de diabo, Jesus chamou Pedro de Satanás. E Pedro não desistiu. E mais tarde ele disse, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja.
Alguém que foi chamado de traidor agora vai edificar a igreja sobre ele? Sim, porque Pedro havia se convertido. Porque em Atos capítulo 2, Pedro diz: varões, esses homens não estão embriagados, estão cheios do poder de Deus. Estão cheios do Espírito Santo. E agora com ousadia, ele prega a palavra de libertação, a palavra da verdade. Acorda, igreja. Acorda, gente. Renuncia ao pecado, gente. Renuncia à vaidade, gente. Renuncia para entrar no céu. Renuncia para entrar no céu. Renuncia. Tenha misericórdia da sua alma e renuncia. Diante de tudo isso que eu estou falando com os irmãos, eu recebi e que eu estava sentindo tudo isso, eu estava sentindo o desejo de estar falando tudo isso para os irmãos. Eu recebi esse vídeo, esse áudio em vídeo, né? E fui tocada a estar trazendo aqui para este vídeo. Eu quero lembrar os irmãos, antes de ver esse testemunho maravilhoso que impactou o meu coração, veja até o final, por gentileza. Veja ele até o final. Por favor, que tocou muito o meu coração, confortou a minha alma, me entristeceu muito, porque poucos vão subir, mas eu quero que você escute esse testemunho, por favor. Não saia desse vídeo. Vá até o final. Escute o áudio. Eu vou estar passando agora para os irmãos. Amém? Amém? Joel, capítulo de número 2, verso 28, diz: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E aqui no 32 diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabemos que Jesus está às portas e essa palavra tem se cumprido. Desculpa aí, irmãos. Deixa eu dar continuidade aqui, porque alguém fez uma ligação agora e atrapalhou. Na vida de muitas e muitas pessoas tem tido sonhos, revelações, visões. Então o Senhor tem cumprido aquilo que Ele prometeu aqui no livro de Joel. Estamos vivendo nos últimos dias, todos nós sabemos disso. E o Senhor está nos despertando a cada dia. Meu Deus, tem misericórdia, Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Irmãos, desculpa, irmãos, tá? Tem uma pessoa que tá me ligando e tá atrapalhando aqui o vídeo, tá bom? Me desculpa aí, em nome de Jesus, tá bom? Me perdoe. Mas eu vou ter que continuar aqui, ó. E eu quero iniciar contando para vocês o sonho que eu tive nesta madrugada deste sábado. Eu estava em um determinado lugar, louvado seja o nome do Senhor. E ali, antes, irmão, de iniciar tudo, eu quero dizer que eu estou contando este sonho, não vou acrescentar nem diminuir aquilo que o Senhor me mostrou. E como testemunha está o Pai, o nosso Deus, o Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, que testifica todas as coisas. Aleluia. E eu quero contar para vocês que eu estava em determinado lugar. E aí eu entrei ali naquele lugar porque me disseram, alguém falava para mim que ali era uma faculdade. E eu dizia, então eu vou entrar para me ver se eu consigo fazer uma prova e quem sabe eu passo nessa faculdade. Eu pensava que aquela faculdade era uma faculdade terrena. Mas na verdade, irmãos, quando eu entrei ali, louvado seja Deus, tudo mudou. Eu entrava dentro daquela faculdade, eu via multidões e multidões de pessoas. Era muita gente que estava ali.
E quando eu entrei ali dentro, eu fui recebida por uma pessoa, por um homem. E ele me perguntou se eu iria fazer a prova. Eu disse assim, sim, eu vim fazer essa prova para me ver se eu passo, né? Porque eu tenho esse desejo de fazer essa faculdade. Então, tipo assim, eu nunca entrei numa faculdade, aí eu dizia para ele, começava a me expressar, eu dizia, eu não sei nem como começar, eu não sei, tem que fazer o quê? Aí eu dizia assim, eu quero fazer ser tipo professor. Eu falei assim para ele, eu quero ser professor. Eu me atrapalhava até no momento de falar com ele, atrapalhava, entenda bem, irmãos, na palavra, no momento de falar eu ficava nervosa e eu me atrapalhava nas palavras, porque é uma pessoa totalmente diferente, então eu ficava assim muito com vergonha, sabe, porque eu estava diante de uma pessoa de alta, como eu vou dizer, de classe alta sociedade, né, tipo isso. Os irmãos me perdoam, assim, que às vezes eu começo a falar e a mim. E ali eu já tinha escolhido uma cadeira e sentava. Ela escolheu uma cadeira. E ali tinha várias pessoas. Muitas pessoas cristãs, eu via pessoas cristãs e pessoas crentes. Depois eu vou explicar para vocês por que eu estou falando isso. Cristãos e crentes. Eu vi ali dentro daquela faculdade. E ela dizia para mim, pode levantar daí. Para você primeiro fazer essa prova, você tem que entrar ali naquele quarto. E ela me mostrava um quarto. Tinha vários quartos. E ela me mostrava um daquele quarto. Ela dizia, vai lá dentro. Eu falei, o que eu tenho que fazer ali dentro? Ela disse, para você passar no teste, você precisa fazer uma oração. Eu falava, meu Deus, mas tudo diferente. Eu falei, então eu tenho que orar? Ela dizia assim, você precisa orar. Aí eu fui e dobrei o meu joelho. E comecei a orar. E ali, irmãos, no momento que eu estava orando, eu escutava a voz de muitas outras pessoas orando. E no momento daquela oração, eu via pessoas se levantando. Ao mesmo tempo que eu estava orando, eu via outras pessoas se levantando. Não conseguia orar e levantava e desistia. Ia desistindo daquela oração. E essa mulher passava de quarto por quarto, orientando ali, olha, só vai ser aprovado quem conseguir fazer esta oração. Esse é o primeiro teste aqui dentro. E eu dizia, meu Deus. E eu começava a orar, irmãos, e naquele momento que eu estava orando, eu comecei a ficar sem força. Mas ali eu começava, Senhor, me dá força, me ajuda, Jesus tem misericórdia. Eu começava a clamar, Senhor, tem misericórdia, me ajuda, Senhor, me ajuda, me ajuda. E aí, de repente, irmãos, eu consegui, levantei. Quando eu me levantei, tinha uma outra moça assim do meu lado. Aí ela disse para mim, você conseguiu? Eu falei, eu não sei, vamos ver quando a mulher chegar, o que ela vai dizer, né? Aí, irmão, de repente chegou aquela mulher que tinha mandado eu ir entrar naquele quarto e orar. E ela dizia para mim, aleluia, Jesus. Ela dizia, você foi aprovada. Você conseguiu orar. Você conseguiu, então você foi aprovada. Aí eu olhava para ela e dizia assim, mas como assim eu fui aprovada assim? Eu não estou entendendo, somente orar e fui aprovada como assim? Ela dizia, deixa eu te explicar. Ela falou, essa faculdade aqui, eu vou te mostrar. Essa faculdade não é a faculdade terrena. Não é dessas faculdades daqui da terra. Isso aqui é um teste para quem pode e quem está se preparando para entrar no céu. Nessa faculdade precisa aprender muita coisa. Ela dizia desse jeito para mim. É preciso renúncia, é preciso oração, é preciso perseverança, é preciso santificação. Foi isso que eu ouvi, irmãos e irmãs, da boca daquela mulher. Ela dizia, precisa de santificação, de oração. E começava a falar de renúncia, e começava a repetir aquelas palavras. E ela dizia para mim, você foi aprovada. Eu dizia, meu Deus, eu não acredito, eu sou tão simples. Eu falava assim. Ela dizia assim, mas é desse tipo de pessoas que a gente está procurando. Porque muitos estão brincando com a palavra do Senhor. Muitos estão brincando com o nome do Senhor.
Muito está pensando que vai entrar no céu de qualquer maneira. E não é dessa maneira. Aí ela mostrava assim, dizia, olha para mim. Quando olhava para ela, aquela mulher, irmãos, bem vestida, mas porém simples, meu Deus do céu. A simplicidade daquela mulher. E ela dizia assim, para chegar no reino do céu, tem que estar assim, desse jeito. Ela dizia, tem que estar desse jeito, desta forma. Porque muito está pensando que vai ser de qualquer maneira que vai entrar lá, não vai ser de qualquer maneira. E eu via, irmão, muitos crentes sendo, aleluia, Jesus, reprovados. E ela dizia, os reprovados vai passando aqui para frente, vai passando. E de repente chegou aquele homem, um homem diferente que eu nunca vi na minha vida. E aquele homem, juntamente com aquela mulher, eles davam ali a ordem, tudo, o preparativo de tudo ali, louvado seja Deus. E ele dizia, infelizmente, muitos estão sendo reprovados. Os aprovados eram muito pouco, irmãos, muito pouco. Porque quando a gente hoje vai falar, se a gente for falar igual o Senhor tem mostrado, o Senhor tem revelado, a gente é alvo de crítica, leva logo o nome de santarrão, de querer julgar os outros, mas infelizmente, irmão, não vai ser assim, não é dessa maneira. Naquele grande dia, muitos vão ter surpresa. E eu falo para os irmãos aqui, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, foi horrível, muito horrível. Então aquelas pessoas chegavam, bem vestidas, igual o mundo, aquelas mulheres bem vestidas igual o mundo, e era totalmente reprovada. Era posta dentro daquele quarto de oração e ela não conseguia nem ficar um segundo de joelho dobrado. E não era por causa da oração, era reprovada em tudo. E aquela mulher dizia assim, você foi reprovada, infelizmente. E ele saía chorando, em desespero, e ali minha mente começou a abrir que não era uma faculdade daqui da terra, mas como que vai ser, irmãos? Louvado seja Deus, a volta do Senhor está próxima, e muitos estão brincando, e o que eu fiquei mais feliz, não que eu estou dizendo aqui que eu sou santarrona, que eu sou a melhor, não é isso. Quando aquela mulher disse que eu fui aprovada pela misericórdia do Senhor, ela disse assim, pega lá uma roupa para ela. Eu estava vestida normal. E ela disse, ó, quem é aprovado precisa vestir essa veste aqui. E pegava um vestido muito lindo. E me entregava esse vestido. Uma roupa linda demais, irmãos. Eu não sei descrever. Muito lindo aquela roupa. E ela dizia que é para você, porque você foi aprovada. Glória a Deus. Quando eu entrei naquela faculdade, eu me lembro que eu estava me sentindo muito humilhada, porque eu via muitas pessoas bem vestidas, pessoas assim, como diz pessoas assim, que se mostrava assim, como eu vou falar a palavra, expressar para vocês entenderem. Pessoas assim que se acham, eu sou o bonzão, ou eu sou tudo. E naquele momento, quando chegava diante daquela mulher e daquele homem, era posto para ser provado ali, passar pelo aquele quarto ali de oração. E infelizmente era reprovado. E eu comecei a pedir a Deus, começava a chorar ali e dizia, Senhor, mas é muitos poucos que são aprovados aqui dentro, por quê? E aquela mulher começava a falar, e ela dizia, muitos estão enganados dentro da casa do Senhor, muitos estão de engano na casa do Senhor. Muitos estão de engano porque acha que se sabe, porque saber se expressar, ou seja, tem uma teologia, ou não que
eu sou contra a teologia, eu tô falando aquilo que aquela mulher falava. E eu perguntava, eu queria saber, eu queria tirar minha dúvida. E ela frisava, tem os crentes e os cristãos. Então só era aprovado os cristãos. Os crentes era reprovado. Isso pode gerar uma grande polêmica, esse áudio que eu estou falando aqui. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que a Bíblia diz que até o inimigo, ele crê, só que ele não obedece. Então, irmão, naquele sonho ali, infelizmente, parou, via o desespero das pessoas que saía, que não era aprovado. Então eu quero dizer para os irmãos que não foi somente eu que fui aprovada ali. Foram poucas pessoas que foram aprovadas, mas foram mais pessoas que foram aprovadas ali. Eu lembro de um rosto de uma jovem, que eu nunca vi essa jovem, mas ela é moreninha. Ela também foi aprovada, recebeu seu lindo vestido. Teve um jovem também, estava cheio do Espírito Santo, também ele recebeu a sua veste. Glória a Deus. E foi muito bonito, mas ao mesmo tempo triste para quem era reprovado. Agora eu quero finalizar dizendo para vocês o que eu pude entender quando eu pedi a Deus o discernimento desse sonho. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Vamos fazer parte, irmãos, dos escolhidos, não dos chamados. Porque os chamados, eles não vão subir, os chamados vão ficar nessa terra. Mas os escolhidos, eles vão subir. Irmãos, é tempo de renúncia. Vamos renunciar à mentira, renunciar ao pecado. Vamos renunciar, irmãos, à falação. Vamos renunciar àquilo que não agrada a Deus. Vamos renunciar a tudo, porque vale a pena. Porque tudo aqui nessa terra é passageiro, mas o que nos espera lá na glória é para sempre. Louvado seja Deus. É para sempre, é eterno. Então vamos renunciar a tudo, tudo. Eu vou ter que falar a verdade. Você, irmã, renuncia à vaidade. Renuncia, porque aquela mulher que estava ali falando, entregando as vestes, era uma mulher tão simples, bem vestida, mas porém simples, igual, como diz a palavra, igual uma pomba, a mulher na simplicidade dela, bem vestida, sem vaidade nenhuma. Irmãos, vamos parar com essas vaidades de vocês também, que isso não vai te levar a lugar nenhum. Irmãs, jovens, Jesus está voltando para vir buscar seu povo. Como eu falei, esse áudio poderia ficar grande, ficou, infelizmente, porque o tempo passa rápido. Os sinais da vinda do nosso mestre estão aí, Jesus está voltando, mas vamos nos preparar, porque os dias são difíceis. Só vai chegar no céu aquele que lavar suas vestes no sangue do Cordeiro. Tem que purificar sim. Malaquias 3,18, e verei outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ou você serve a Deus de verdade, ou não, irmão, seja de meio termos, porque Jesus está voltando. Vamos renunciar tudo que não agrada a Deus, tudo, tanto por dentro quanto por fora. Renunciar todas as imundícias do mundo e viver uma vida de retidão para Cristo, porque Ele virá buscar seu povo. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, como eu falei, o áudio ia ficar grande, mas compartilhe. Eu não sei se tem pessoas que vai ter paciência de assistir, mas de eu escutar até o final. Mas que Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus, eu te agradeço a oportunidade. Tá aí, irmãos. Para mim foi a resposta de Deus esse áudio. Foi a resposta de Deus da tristeza no meu coração, de sentir que as pessoas estão passando para o lado da vaidade, estão indo para o lado do pecado. Agora estamos diante dessa festa pagã, Natal. Pessoas cristãos, crentes, estão tudo indo para o lado dessa festa pagã. Se a Bíblia aqui, por exemplo, tivesse a data de aniversário de Jesus, mas os 2 aniversários que a Bíblia fala foram duas grandes derrotas, que uma foi a morte de João Batista, onde João Batista foi degolado. Então,
Não tem data de aniversário de Jesus na Bíblia. Jesus não tem data de aniversário aqui para a gente poder comemorar. Jesus nem nasceu agora em dezembro, e a gente sabe que o Natal é comércio, festa pagã, onde a gente já fez vídeo aí explicando sobre Tammuz, né? O Deus Sol, o filho do Deus Sol. E para calar a boca dos cristãos, colocaram aí o nascimento de Jesus. Mas, na verdade, foi o nascimento de Tammuz, filho de uma de uma mãe com seu próprio filho mais velho, seu único filho, se não me engano, se relacionou com Nirode, e teve Tammuz. E todos iam adorar Tammuz. Quando Tammuz veio a morrer, numa caça, e as virgens foram levar presente para Tammuz no local onde Tammuz morreu. Nasceu um pinheiro. Hoje o pinheiro representa a árvore de Natal, que eles trazem para dentro de casa, porque naquele tempo, nessa época, nesse lugar, nevava muito, e Tammuz, e ali onde Tammuz morreu, nasceu um pinheiro. Então, como estava muito frio para eles levarem presentes para Tammuz, resolveram trazer um pinheiro para representar dentro de casa, para as meninas não irem para as montanhas adorar Tammuz, chorar pela morte de Tammuz. Inclusive a Bíblia fala sobre isso, do choro dessas virgens pela morte de Tammuz, e traz para dentro de casa o pinheiro. As luzinhas de Natal representa para encaminhar os espíritos que iam visitar Tammuz, os espíritos para trazer boa sorte para as pessoas. Esses espíritos precisavam de saber aonde poderia entrar, e eles entravam através, no caso nas casas, eles entravam através do pisca-pisca, das luzes brilhantes, né? Disse que aquilo era para iluminar o caminho dos espíritos. Eu tive uma revelação em outubro também, onde uma grande cabeça de um monstro gigante, era Lúcifer, Deus falava, e a cabeça dele estava aqui na terra, e ele soprava com canudinho bolas coloridas, e cada bola entrava nos lares e estourava dentro do lar da pessoa, onde se tornava um espírito guerreiro. Era um espírito guerreiro, como se fosse exatamente o espírito de Tammuz. Só que eu não conhecia essa história. Depois que eu passei a conhecer, quando eu tive essa revelação, eu não conhecia essa história. Esse espírito guerreiro entrava dentro dos lares, tinha acesso a esses lares. E isso é uma festa pagã, as pessoas não compreendem. Hoje a gente diz para as pessoas, os jovens, por exemplo, irmãos, crianças cortando o cabelo, os pais cortando o cabelo de seus filhos com moda, marcando a cabeça de seus filhos com modas. E o Senhor me deu uma revelação reprovando essas modas nos cabelos. Então, irmãos, com muita tristeza que eu falo aqui que nós somos perseguidos em tudo, né? Que a gente que fala a verdade, quer viver a verdade, a gente é perseguido em tudo. Se eu saio aqui, eu apareço aqui toda arrepiada, cabelo arrepiado, toda jogada, largada, criticam. Se eu pintei o cabelo, aí já dizem que eu tô ficando rica, né? Tá ganhando as coisas só porque viu uma coisinha mais branquinha, clarinha aqui atrás, ou alguma coisa assim, já julga, um microfone na mão, ou alguma coisa assim. Então o povo nunca tá satisfeito com nada, né? Mas a revelação da jovem a respeito da faculdade espiritual, Deus uma vez usou o meu irmão, chegou em casa, ele disse: Deus mandou te dizer para você fazer uma faculdade espiritual. Naquela época, eu era uma pessoa muito sonhadora, muito, como é que fala? Distraída, de certa forma, de algumas coisas que agradavam a Deus. E eu não entendi que essa faculdade espiritual é isso que eu estou passando hoje, né? Na oração, no clamor, na intercessão. E o melhor lugar para o crente descer é no joelho, é na oração, é no clamor. O melhor lugar para o cristão estar é na oração. Por isso a nossa igreja, as pessoas estão acostumando a orar. Isso é bom.
aprender a orar. Tem gente que não sabia orar hoje, já ora bastante. Mãe Eliana nem sabia orar direito, ela falou para mim, hoje ora bastante, para a glória de Deus. Então, a oração é a humilhação, né? É a face no pó que vai fazer você ser um verdadeiro cristão. E as pessoas humildes, elas recebem repreensões. Nós estamos perdendo pessoas no Ministério Voz de Deus. Quando entram, a gente perde gente, sim, por falta de humilhação, de humildade. Porque a gente precisa aprender a ser humilde. Né? Se recebeu repreensão de uma liderança, analisa, baixa a cabeça, analisa. Pede a Deus graça para suportar, porque Jesus, ele falou, para trás de mim, Satanás, com Pedro, e Pedro não desistiu de Jesus, Jesus não desistiu de Pedro. Tá? Mas eu quero dizer, as portas do Ministério Voz de Deus estão abertas para todos, e todos que são escolhidos, e até para os chamados, como ela falou, escolhido e chamado. Muito chamado vai ficar para trás e os escolhidos vão subir. Que vocês sejam escolhidos em nome de Jesus. Estamos aí, irmãos, numa campanha onde um irmãozinho de 76 anos está sentindo que está indo embora. Falei para ele que vai ver mais ano com a gente. E ele quer vender a sua propriedade. Ele lutou pela propriedade. Se hoje ele dissesse assim para mim, missionária, eu estou lhe doando essa propriedade, eu não pegaria com doação, porque eu sei quanto ele sofreu, ele precisa do dinheiro para terminar seus dias sem esquentar a cabeça com finança. Eu confesso aos irmãos que se ele me doasse, eu não aceitaria. Por isso, hoje, eu tenho certeza que se 2.000 pessoas se manifestar e se disponibilizar a dar R$100, eu daria esse valor. 2.000 pessoas, R$100, eu entregaria na mão do meu irmão, deste irmão que eu conheci há pouco tempo. Tem pouquíssimo tempo que eu conheci esse senhor. Eu conheci exatamente no dia que eu pedi para ver a casa, ver o espaço lá, ver a igreja, a casa dele que se tornaria uma igreja. Inclusive, eu ofereci para ele a chave da igreja, para ele entrar e orar a hora que ele quiser. E ele não ser expulso da propriedade. É dele, a propriedade continuará sendo dele e de todos que ajudar. E eu falei, irmão, o senhor terá a liberdade de entrar, de dormir, inclusive, na igreja, se quiser. E ele se animou, ficou muito alegre. Mas eu confesso para os irmãos que se ele me doasse a propriedade, eu faria como Davi, que eu não pegaria aquilo que não me custaria nada e que não me custasse nada, aquilo que não me custasse nada. Então, não vai custar caro para você pegar R$100 e fazer doação para a compra desse terreno da igreja. Não vai custar caro para você, não vai custar caro para mim fazer uma doação. Inclusive, eu fiz a proposta de morar atrás da igreja, onde tem uma casa lá atrás, e onde o meu aluguel será devolvido para a igreja, para pagar o terreno, para pagar o espaço lá, até a gente quitar essa dívida com esse irmão. Amém? Ele queria tudo à vista, mas nós provavelmente não vai conseguir. Eu creio que Jesus pode fazer o milagre de 2.000 pessoas se levantar e dar R$100. Então fica aí a nossa campanha. Que Deus lhe ajude, que Deus lhe abençoe. E não se esqueça, tá? Jesus está voltando, mas a gente não pode parar. Não podemos parar de anunciar esse evangelho. Não podemos parar de lutar pela vida, porque para mim morrer é ganho, viver é ganho, como disse o apóstolo Paulo.